Foram 4 dias full-time dentro da indústria. Sem filtros, sem meias palavras. O que eu encontrei foi o que a maioria dos empresários resiste a reconhecer. E é exatamente ali que estava o lucro. Mas antes de iniciar o dia de trabalho, é essencial fortalecer o CPF, espírito, corpo e mente. São 6 horas da manhã, segunda-feira. Estou começando hoje um projeto muito especial e muito específico junto com a empresa World Glass, que é uma indústria de vidros temperados. O objetivo ali é ficar uma semana em observação, análise de estratégias, ajuste de rota para potencializar os resultados dessa empresa. Mas antes de ir para a empresa e começar o trabalho, a gente precisa fortalecer o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito. Então já estou aqui na academia com a Nádia, que é empresária, para a gente fazer um treinão de musculação e depois é que a gente vai para a empresa para começar esse trabalho tão incrível. A World Glass é uma empresa familiar que está há 26 anos no mercado, atuando com vidros, especialmente vidros para a construção civil e também para a indústria moveleira. Quando a Nádia me procurou, ela estava com alguns desafios dentro da empresa que sozinha ela não estava mais conseguindo lidar com esses desafios. Não é por falta de capacidade, não é por falta de vontade. E isso muitas vezes as empresas enfrentam e acabam não entendendo o porquê. E a decisão dela foi estratégica e foi no momento certo. Então, fiz uma reunião de alinhamento entre ela, o pai, que é sócio, e o outro sócio da empresa. E nessa reunião de alinhamento eu já trouxe para eles um cenário mais claro do que eu já tinha enxergado, tanto dos desafios quanto das possibilidades. E é esse o papel do mentor, trazer clareza, trazer direcionamento e acelerar resultados. Eu já tinha o ponto de vista dos sócios, tinha planilhas, tinha relatórios, mas antes de qualquer opinião, plano de ação ou apontamento, eu precisava sentir a empresa. O lucro nem sempre está na DRE. A rotina acontecendo, a cultura, os fluxos da indústria, os comportamentos do time, tudo isso denuncia muito. E é preciso saber ler nas entrelinhas. Então, Nádia, o que é a ideia, né? O que a gente vai fazer hoje é mais a observação, tá? Que nem eu falei pro teu pai, tem coisas que vocês falam para mim, mas que tá vindo da lente de vocês, não é que tá certo ou que tá errado, mas é que tem o viés do que você já sabe, do que você já conhece e do que vocês têm, às vezes, até a limitação de entender o que está por trás daquilo. Então, hoje eu vou observar todos os setores, vou dar uma olhada na fábrica, dar uma olhada nos setores, vou observar muito a dinâmica, porque a dinâmica do como as pessoas fazem, como fazem, dita muito do que está por trás, né? Que é pessoas, processo e como é que está estruturada as coisas, quais são as dificuldades, quais são os pontos ali que está talvez travando para que as coisas aconteçam como tem que acontecer. Então, muita observação. Então, vou fazer esse alinhamento com você, depois eu vou alinhar com o time, tá? Então, você consegue reunir todo mundo? Sim. Coisa assim de 5, 10 minutos. Todo mundo, fábrica Geral, e administrativo. Uhum. Tá? O que é a ideia? Com eles, né, falar, lógico, o que eu estou fazendo aqui, porque é estranho, do nada aparece alguém que fica me olhando aqui, não. Então, vou explicar a dinâmica e também trazer para eles um alinhamento de expectativa. Porque eu não quero que eles entendam que eu estou aqui para avaliar eles enquanto performance, não estou aqui para tirar o trabalho de ninguém, não estou aqui para... Também não estou aqui para ser muro de lamentação e nem eu ficar ouvindo justificativa de nada. É muito pontual, preciso entender quais são os fatos, quais são os dados, para entender o que vai ser feito a partir de então. Então, até alinhar essa expectativa com eles, para que eles não venham. Tem gente que gosta, né, de chamar no canto, e vir murmurar, e vir resmungar. Não quero isso, não é esse o foco. Né, e também trazer clareza do que é esperado deles. Então, eu espero deles fatos e dados. Eu não quero opinião, eu não quero crítica, eu não quero julgamento, eu não quero história, eu não quero justificativa, eu quero fatos e dados. Uhum. Com fatos e dados, a gente analisa as coisas. O que o sistema trava e papapá, vamos entender. Por quê? Porque ali tem gargalo de processo. Não é normal um relatório levar uma semana. Uhum. Né, e porque nessa uma semana, muita coisa poderia ter sido recebido, a gente poderia ter avançado bastante, tá? Mas a questão é, o que é que está travando que não deixa com que eu tenha um relatório apertando 2 botões? O que no sistema não está acessível? O que no sistema não está funcionando? O que não está atualizado? Preciso entender isso. Porque da mesma forma que isso está travando, quantas outras coisas estão travando? Sim. Entendeu? E aí, às vezes, é um problema de sistema. Às vezes é um problema de falha de execução lá atrás, de alguma coisa. Então, essas observações é o que eu vou mapeando para entender o que é que está travando tanto o resultado. Uhum. O que é que deveria ter acontecido para que isso não acontecesse. Uhum. E aí que a gente começa a entrar com ação corretiva. Para ir tirando da frente esses atrasos, é a gargalo. Porque se eu não tenho informação atualizada com apertar de alguns botões, tem muita coisa para ser melhorada. Sim.
Isso perde a eficiência do processo. Talvez isso explique por que você tinha 3 pessoas no setor. Porque o processo está ineficiente. Não é que as pessoas não tinham empenho ou boa vontade, mas nitidamente tem alguma falha no processo. Então, acompanhando ali de perto e pedindo algumas coisas para eles, né? Eu vou sentar nos setores, vou conversar com um, com o outro, para ir entendendo o fluxo, tá? E a intenção é que ao final da semana eu tenha os fluxos clarificados, não necessariamente ele todo desenhadinho, mas qual o passo a passo mínimo que as coisas têm que percorrer para chegar no resultado. Dentro dos setores chaves, no caso financeiro, comercial e fábrica. Quero mapear entre hoje e amanhã os principais pontos que vão trazer o resultado financeiro. Então, deixar claro, pessoal, vim aqui para dar ROI. Tá? Então, vou olhar para números, vou olhar para processo, vou olhar para pessoas e estruturas, para que a gente entenda onde que está o dinheiro, né? Eu achar os furos do balde aí. E depois vou entrar com o plano de ação. Esse plano de ação vou alinhar com você, com o Beto e com o teu pai, para a gente validar o que é prioridade, quem faz o quê, qual é a data de entrega e como é que a gente vai dar os passos a partir de então. Bom dia, pessoal. Bom dia. Ótima semana para todos nós. Essa semana eu vou passar uns dias com vocês aqui. Tá? Então, pedi para a Nádia reunir todo mundo, para vocês não estranharem, porque às vezes eu vou estar para lá, às vezes eu vou estar no escritório, às vezes eu vou estar conversando com um ou outro. E qual que é o meu objetivo aqui? Não estou aqui para avaliar ninguém, não estou aqui para julgar ninguém, não estou aqui para apontar o dedo no trabalho de ninguém. O objetivo aqui é entender a dinâmica da empresa, né, o que está funcionando, o que poderia funcionar melhor, para facilitar o trabalho de todo mundo. Tá? Então, ao longo dos dias, hoje, por exemplo, eu vou praticamente observar e fazer perguntas para um ou outro. As perguntas para entender o processo, para entender a lógica, para entender o resultado que vocês precisam gerar com o trabalho. Tá? Então, quando eu chegar para conversar com um com o outro, até para alinhar a expectativa, eu não sou terapeuta, não quero que derrube as histórias da vida em mim, não estou aqui para ouvir isso, tá bom? Não é esse papel. Eu não quero ouvir histórias justificativas e nem críticas contra ninguém. Não é isso que eu quero ouvir. Quando eu fizer perguntas para vocês, é para entender fatos e dados. O que é que está acontecendo e quais são os números, quais são os resultados, quais são os elementos. Não sou gênio da lâmpada, não adianta vir fazer pedido para mim. Não vou entregar pedido para ninguém. Tá? Não sou Jesus Cristo, não vou fazer milagre nenhum. Eu estou aqui para ajudar a construir uma melhoria no processo, uma melhoria no resultado. Tá? Então, para alinhar a expectativa mesmo. Tá? Então, eu vou observar bastante, vou ficar com algumas pessoas ao longo dos dias e, obviamente, tudo isso para gerar o quê? Melhoria. Tá? Então, obviamente que toda mudança, toda melhoria gera um pouquinho de trabalho, um pouquinho de desconforto, não é? Então, é esperado que gere algum trabalho, algum desconforto, um pouquinho para cada um. Mas é necessário. Tudo aquilo que a gente quer melhorar tem que ter ação em cima, tem que ter ajuste, tem que ter mudança de comportamento. E eu sei que toda mudança de comportamento é desconfortável, mas é necessária. Então, a gente tem que escolher pagar o preço para ter as coisas que a gente quer melhor. E aí, eu vou alinhar bastante com o Beto, com a Nádia, com o pessoal, principalmente da administração, para repassar para vocês, tá? Para que vocês tenham as diretrizes. O que vai acontecer depois? Vocês vão ficar sabendo através dos gestores de vocês, tá? Quais são os próximos passos? Vocês vão ficar sabendo através dos gestores de vocês. Mas eu vim aqui mais para me apresentar, para vocês não estranharem que eu vou estar circulando por aqui. Mas, gente, de verdade, eu vim para ajudar, vim para trazer um retorno para a empresa, vim para agregar para a empresa e, consequentemente, para vocês. Tá? Eu sou empresária, tem 30 anos já, eu sei o que eu estou fazendo, eu já ajudei não só a minha empresa, mas várias outras empresas também a mudar o movimento, mudar os resultados. E por que eu fiz questão de trazer aqui? Porque sem pessoas a gente não faz nada. Não adianta a minha boa vontade, sozinha não consigo. Não adianta o Beto estar cheio de boa vontade, sozinho ele não consegue. Todo mundo precisa de pessoas. Tá? Então, quem são as pessoas? São vocês. Vocês são importantes, por isso vocês estão aqui. Porque se não fosse importante, não dava, concorda? Ninguém acorda assim, ô Jô, vamos contratar, por quê? Porque está sobrando dinheiro. Não, a gente contrata por quê? Precisa das pessoas. Então é importante que vocês entendam o trabalho de vocês e façam da melhor forma possível. E aí eu vim para ajudar a tornar esse trabalho o mais produtivo e o mais eficiente possível. Beleza?
costuma quebrar no transporte, não? É? E essa perda é de vocês ou do fornecedor? Ou da transportadora? É repouso depois. Tá. A fábrica repõe, né? Mas o transporte é responsabilidade da fábrica. O objetivo aqui é entender todo o potencial ponto de perda. Então, aqui, como ele está descarregando a carga que veio do fornecedor, eu já começo a observar se eventualmente tem alguma coisa que a empresa está perdendo, desperdício, ou por quebra, ou por erro de transporte, de repente alguma coisa que possa estar gerando o que eu chamo de furo do balde, que é perdas invisíveis aí ao longo do processo. Então, aqui já comecei a observar e ele já me trouxe uma informação importante em relação a eventuais quebras no transporte. Como o espelho, o vidro é muito sensível, né? Inevitavelmente pode ser que quebre na estrada. Como ele falou, é muito comum chegar quebrado. Daí ele já explicou como é que funciona, é um ponto bem interessante isso aqui. Como é que vocês sabem o que é para produzir aqui? O rapaz lá faz um desenho pra gente e vem tudo pra gente na MO aqui, né? Aí ele abre a MO, depois que ele joga pra chapa aqui, ele só vem cortando só. A gente sabe data. Mas já chega... Fiz uma observação aqui nessa área, que é a área de corte de espelhos para moveleiro. Eles são especificamente nessa área. Eu identifiquei ali alguns pontos que dá uma melhoria não só no processo para eles, que vai reduzir a necessidade de alguém muito especializado, mas também melhorar a questão da segurança do trabalho e a logística aqui dentro do setor. Isso eu deixei anotado já para passar o plano de ação. Vem depois. Beleza? Essa aqui é a de polir a barba? Ela faz a lapidação. Lapidação das quinas. Essa, aquelas lá, todas elas, faz a mesma serviço. Essas duas aqui, tá parada ou Essa nova? duas aqui é nova. Só que o menino tá ligando pra mim ligar ela. Ele tá fazendo pondo energia ali. Ah, legal. Aí vai vir um técnico pra instalar ela amanhã. Vai vir amanhã. Bacana. Entendeu? E ele trabalha sempre sozinho aqui? É. Ali, na verdade, ele tá adiantando um vídeo que o Claudio pediu, mas aquela máquina ela é individual porque ela passa, por exemplo, o cara pediu um espelho grande, urgente, passa ali. Para não fazer setup nas outras máquinas, entendeu? Aí passa ali. Ela é pra isso. Só que agora não tem nada, ele tá passando aquilo ali agora, entendeu? Mas não é sempre que ele fica ali. Não. Eu fiz uma geral na fábrica para entender os processos, as etapas, como as pessoas estão alocadas em cada setor, como é que o processo funciona, qual o fluxo da produção do preparo do vidro até a embalagem que depois é para a expedição. Confrontei dados, cruzei informações, chequei muitas suspeitas e encontrei muitos furos do balde por onde o lucro vinha escorrendo diariamente. E aqui um ponto importante, não importa o tamanho do esforço, e esse pessoal trabalha pra caramba, mas o lucro vem escorrendo em diversos pontos diferentes. Não por preguiça ou incompetência,
é ponto cego empresarial. Depois de fazer o diagnóstico, análise de dados, cruzamento de informações, é hora de fazer um plano de ação execuível dentro da realidade da empresa, porque de nada adianta trazer soluções astronômicas se a empresa não consegue colocar em prática. Então o que eu fiz foi compilar essas informações e colocar ações imediatas para a equipe. E aqui é um ponto que muitas empresas sofrem, que é ter ideias geniais, soluções extraordinárias, mas não conseguir colocar em prática com a equipe. Então o que eu fiz foi separar por setor, validei com os sócios quais as ações que seriam colocadas em prática de imediato, quais são as de médio prazo e quais são as de longo prazo, que não é para se preocupar agora, lá na frente a gente resolve. Mas de curto prazo é para dar ROI em 30 a 60 dias. Feito isso, foi o momento de alinhar com as equipes. Então, no quarto dia, eu falei com cada gestor, com cada líder, com cada responsável de setor e passei para eles exatamente quais são as ações para o sprint de uma semana. E daqui uma semana a gente volta a conversar para dar um novo sprint. Aqui é um problema muito grave nas empresas. Colocar muitas ações, sufocar a equipe com excesso de conteúdo, excesso de demanda e nada vai acontecer. Então, essa dosagem é fundamental para que as coisas aconteçam e não sufoque a equipe e deixe eles trabalharem dentro dessa semana. De nada adianta um plano brilhante guardado na gaveta da diretoria. A equipe precisa entender o jogo e mais, precisa querer jogar junto. E conforme a gente ia passando o plano de ação para a equipe, a gente ia vendo o brilho nos olhos deles, a clareza e a confiança para executar o que tem que ser executado, porque eles sabiam exatamente o que fazer e o que a gente espera deles. E isso faz parte também de uma boa liderança e de uma cultura forte. A comunicação e a interação dos gestores com a equipe é fundamental em qualquer empresa de sucesso. Um fator determinante para o sucesso de uma empresa é ter clareza, ter direção e ter um planejamento executado. Os sócios entenderam muito bem qual é a real situação da empresa e tudo aquilo que tem que ser feito para chegar no resultado que eles tanto precisam. Vai conseguir fazer esse tipo de análise. Vender errado é prejuízo. Conta não fecha. Então, eu achava que ela ia entrar aí. Todo dia eu vendo com prejuízo, é todo dia somando negativo. Com certeza, né? Acho que essa colocação ela tem que ser analisada de uma forma agora, acho que mais profunda, para achar qual que é esse caminho correto. Exato. Porque eu acho que daí está um pouco meio ainda, a gente está muito indeciso, né? Então, assim, qual que é a ideia aqui? Né? Eu fiz todo o apanhado, fiz toda a análise da rotina das pessoas, dos processos, a gente pegou vários pontos, desde o espelho que está lá sem o adesivo do salvo que vai para o estoque, é dinheiro parado. Tudo isso é dinheiro parado. Há várias outras situações que vai representando uma somatória de dinheiro perdido ou parado. Então, estoque que não gira é dinheiro parado. Estoque que não está no estoque, no caso do salvo, é dinheiro parado. Dinheiro que não recebeu pela inadimplência é dinheiro parado. Então, dinheiro ao longo do tempo é dinheiro perdido. Então, eu olhei todos esses pontos e fui compilando plano de ação para a gente entrar aqui. E aí, qual que é a ideia agora? A gente bater todo esse plano de ação, que vai envolver tudo, desde de juntar o lixo que está lá na doca do caminhão até mudar a precificação e trazer essa validação. A partir dali, soltar plano de ação, porque todo mundo vai ter tarefa de casa. E aí, é aquilo que eu falei pro pessoal, vai ser desconfortável, vai mudar a rotina, vai ser chato algumas vezes. Ah, mas não... Cara, tem que fazer, não é opção. E vai sobrar para todo mundo, isso é certeza. Até para faxineira. Tá? Então, até a faxineira vai entrar na dança. Então, vou passando aqui, a gente vai pontuando, tá? Eu fiz por áreas e até por prioridade para a gente ir validando. Portfólio. Então, a gente viu que 80% do faturamento vem de 5 itens. Todo o restante é desnecessário. Se 80% vem de 5 itens, a gente tem que ser muito focado nesse, no máximo, 6, 7. E ver o que é essencial ali. Teve que comprar quanto para tirar esse 1 metro quadrado? E o resto está parado. Então, esse portfólio aqui, sempre, até de repente tirar do sistema ou deixar inativo no sistema e deixar só aqueles que são os produtos principais, para nem orçar. Porque uma vez que está disponível para o comercial, ele vai orçar. Então, a ideia aqui é inativar a venda de novos, mas o que está no estoque vende. Mas se vier comprar chapa nova, não vai rolar. É 2 trabalhos não que a gente tem que adianta. fazer. Não vai. Tem que sair fora disso aí. Porque você põe desocupar dinheiro o na lugar frente, ali. Você põe dinheiro na frente, fica parado e é dinheiro parado. Ah, fiz, mas não funcionou. Ajusta. Estou fazendo, está dando certo. Continua. Então, a gente tem que ter essa disciplina semanal de se reunir para monitorar tudo isso, tá? Então, aí tem várias ações aí de curto, médio e longo prazo, porque longo é 60 dias, já não é 3 anos, mas Sim. longo já é curto, tá? E aí a gente tem aqui
algumas ações práticas, né? Para a gente ter reunião semanal aqui, para ir acompanhando essa evolução. Depois, a cada 15 dias, para ir vendo como é que está se dando as coisas. E mensal, depois, daqui 120 dias, 4 meses, né? Sugeri até uma estrutura de reunião aqui para a gente fazer rapidinho, ó, indicador. É esse, tá? Esse, tá assim, assim, assim. Beleza, próximo. Para minha preocupação já é essa. E cada um tem a sua, né? Mas eu vejo que é questionar isso para ver se faz sentido continuar colocando energia ou coloca energia em outra coisa. Mas eu vejo que tudo que eu propus aqui tem um único objetivo, fazer dar lucro. Sim. E rápido. Só que a gente vai conseguir avançar com o comercial quando tiver mais segurança dos dados. Não tem como pôr pilha agora. Dá para ir pianinho? Dá para ir pianinho. Qualquer coisa que a gente for fazer daqui para frente, primeira coisa é esse número. Na hora que tiver o número na mão, você começa a ter um horizonte para isso. Uma tranquilidade, né? Mas até aí, então... Vai meio com receio, né? Agora, acho que então, se a gente você pegar esses números aqui e ajustar moveleiro e engenharia, aí sim, acho que daí eu já começo... aliviado. A gente começa a ficar mais tranquilo. O motivo da minha busca pela mentoria foi um direcionamento, uma diretriz, até para alinhamento de expectativa e cultura entre gerações diferentes. Nós temos 26 anos de experiência dentro do mercado e, claramente, a gente tem a necessidade de estar se atualizando diariamente. Então, eu busquei a mentoria para que eu pudesse evoluir com as pessoas dentro da empresa e também atingir níveis que até então a gente não conseguiria sem. Eu tô dentro da empresa fazem 9 anos, eu entrei lá, tinha acabado de sair da faculdade. Na faculdade você não tem que lidar diretamente com pessoas, você só aprende ali como deve ser feito, né? E quando a gente vai para a prática, as coisas mudam um pouquinho. E eu vejo que o que mudou, basicamente, desde que eu estou lá até hoje, é a parte de estruturação de processos. Eu consegui ver também a tranquilidade do meu pai em muitos momentos em que antes ele tinha um receio assim de, meu Deus, será que eu vou dar conta e tudo mais? Então a gente trabalhar em parceria. Muitas vezes a gente tem alinhamentos assim, né? Porque são 30 anos de diferença, 40 anos de diferença um do outro. Então a gente precisa conversar muito bem para um alinhar com a expectativa do outro. Mas eu vejo que hoje estar com o meu pai faz com que eu possa confiar que as coisas vão dar certo. Você estar ali com a gente mudou tudo, mudou o jogo, assim, sabe? Eu vejo que a animação do meu pai, ele conseguir enxergar um caminho, um direcionamento, ter clareza, né? Trouxe muita clareza para nós em todas as tomadas de decisão e dos planos de ação que a gente tem que ter daqui para frente. Não só para o meu pai, mas para o Beto também, que é o nosso sócio. Isso trouxe... assim, na minha percepção, foi algo que realmente mudou o jogo, mudou a visão deles. Como você falou, eu comecei esse movimento, mas eu precisava que eles acreditassem também, que eles entendessem a importância. E com você estando ali, perto, enxergando, conversando, explicando, isso fez toda a diferença. Naquele momento eu não tinha uma clareza do ROI que eu poderia ter dentro da empresa, sabe? Eu tinha muito medo, muito anseio de tomar decisão, até de enxergar quais são os resultados que a empresa pode entregar, ou se a gente está indo para o caminho certo ou não. Eu vejo que tudo isso, quando eu busquei a mentoria, eram coisas que me tiravam o sono, de verdade. Eu não tenho um direcionamento de uma visão mais ampla, assim, da parte de gestão, assim, números mais apurados. Tudo isso me trazia um anseio muito grande. Hoje eu vejo que nós já temos clareza de muitas coisas, todo o acompanhamento, direcionamento e até em âmbito pessoal. Eu lembro que eu te mandava mensagem todo dia, porque eu queria uma dica, uma ajuda, uma sugestão, porque eu tinha medo de agir, né? E hoje, graças a Deus, com todo o acompanhamento, isso já mudou muito, porque eu também vejo que já tô com uma casca mais grossa para conseguir tomar decisões que antes eu não tomava. Eu enxergo que a empresa ela tem
tudo para dar certo, coisa que antes eu duvidava. Eu vejo que a gente tem muita possibilidade de crescimento, muita coisa que a gente ainda pode agregar para a nossa empresa. Eu vejo quão maravilhoso é o relacionamento que a diretoria, eu falo dos sócios mesmo, os fundadores da empresa, eles têm com todos os funcionários. Isso é admirável, coisa que em muitos lugares a gente sabe que não é bem assim, né? A humanidade deles, o coração que eles têm, às vezes até prejudica o negócio, mas é uma coisa que eu admiro muito. Um dos nossos valores é a humildade. E a humildade, ela vem exatamente porque o caráter dessas duas pessoas é excepcional e indiscutível. Então, é isso. Eu vejo que nós temos muito a crescer. Olha, a gente tem bastante ação para fazer. E se a gente executar todas elas com prazo determinado, assim, olha, eu acredito que a gente consiga recuperar basicamente 9 a 10 vezes desse valor que eu mencionei, de 250 a 500 mil. Tranquilamente. Isso. Em 4 dias, mapeamos processos, destrinchamos números, conectamos setores que estavam desconectados e construímos um plano de ação concreto. Mas o que está por trás disso é o olhar atento, experiente, de quem já esteve do outro lado, que entende a dor de trabalhar muito, vê o faturamento crescer e nunca vê o dinheiro. Alguém que tem interesse genuíno no sucesso dessa empresa, que entrou para jogar como se também fosse sócia, que está obcecada por ver o resultado aparecer. E ao mesmo tempo que acolhe com empatia e confronta com firmeza, para que o empresário compreenda a realidade e a visão de futuro. Em apenas 4 dias, identifiquei e direcionei ações concretas para entregar um ROI de 8 vezes o valor investido na mentoria. E a gente está só começando. E você? Quando foi a última vez que alguém de fora olhou para dentro do seu negócio com esse nível de profundidade? Porque enquanto você está dentro apagando incêndio, o lucro continua vazando. Se você quer essa transformação na sua empresa, o primeiro passo está na descrição desse vídeo.